Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 18 de abril, estamos aqui mais uma vez pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. Louvamos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Tivemos no final de semana na cidade de Bitinga, Deus abençoou, poder rever os irmãos, os companheiros, ministério de trabalho, poder encontrar vários irmãos, com alegria, pôde falar que estão aí acompanhando as mensagens, acompanhando as lives. É um prazer poder ter os irmãos de várias localidades. Eu convido a todos para meditarmos conosco na palavra do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Se possível, pegue a sua Bíblia, medite conosco, anote os textos que estaremos lendo, para que você possa estar refletindo, depois analisando, e que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. E convidamos você também para que possa estar participando, deixando a sua mensagem, seu comentário, também compartilhando a mensagem para que outros possam ser alcançados pela palavra de Deus. Hoje, transmitindo a mensagem transmitida aqui pelo Facebook. No decorrer da semana, a mensagem estará também disponível pelo canal Mensagens Restauradoras ali no YouTube. Às vezes você conhece alguém que não tem Facebook ou que tem dificuldade pelo Facebook de assistir, você pode posteriormente estar direcionando ele para o YouTube, que estará a mensagem disponível também para que a pessoa possa ser edificada, possa aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos aqui o início do ministério terreno de Cristo, os primeiros discípulos a serem chamados. E eu gostaria de nós analisarmos aqui algumas características desses discípulos.
algumas características dessas pessoas que foram chamadas por Deus. E a primeira característica que eu gostaria de destacar aqui: Deus chama aquele que está ocupado. Observa no versículo 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Deus não chamou aquele que estava desocupado, estava lá desocupado, não estava preocupado com nada, não tinha interesse em nada, não estava fazendo nada. Já que você não está fazendo nada mesmo, então vem cá, vem me servir, vem me seguir, porque você não está fazendo nada. Não, o Senhor chamou aquele que estava ocupado. E a pessoa, quando ela tem alguma ocupação, quando ela busca, ela procura ter responsabilidade com aquilo. E quantas vezes nós, no trabalho material, na família, na vida secular, temos tantas responsabilidades, compromissos. E desse o Senhor chama. Se nós olharmos lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quando o Senhor chamou Gideão para liderar o povo, para livrar Israel das mãos dos midianitas, porque eles plantavam, os midianitas iam lá e destruía. O povo de Israel estava passando por um momento de opressão, de dificuldade, e o Senhor levanta alguém para defender o povo. Ele não buscou aquele que estava parado, aquele que estava escondido, mas buscou aquele que estava trabalhando. Lá estava Gideão, malhando trigo, trabalhando para livrar das mãos dos midianitas. Então o anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, homem ou varão valoroso. Quando o Senhor chamou a Moisés para que ele fosse ao Egito para tirar o povo de Israel, nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus falou com ele no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Mas o que Moisés estava fazendo? Estava trabalhando, estava apacentando as ovelhas de seu sogro, de Jetro. Quando Deus chama Davi para reinar sobre Israel, para ser ungido a rei, nós encontramos lá em 1 Samuel capítulo 16, que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. Quando o Senhor chamou Eliseu para ser profeta, queria assumir o lugar de Elias, nós encontramos lá em 1 Reis 19. Eliseu estava arando a terra. Então observe, irmãos, que todos os exemplos daqueles que foram chamados por Deus estavam trabalhando. Eram pessoas que tinham compromisso, que tinham responsabilidade. E é isso que o Senhor chama. E quando a pessoa ouve o chamado de Deus, ele vai ter também responsabilidade com as coisas de Deus. Ele vai ter compromisso com as coisas de Deus. E o segundo ponto, a segunda característica aqui que nós podemos destacar: Deus chama aqueles que reconhecem, aqueles que são dependentes de Deus. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, a pessoa estuda, ou a pessoa fala, mas a soberba dele é tão grande que ele se acha tão senhor de si, tão dono do saber, que ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele não consegue ouvir, não consegue entender o chamado de Deus, por causa da soberba. Nós encontramos lá, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5.
Quando Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no texto que estamos analisando, que tomamos por base, quando o Senhor falou para Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E no versículo 5 nós encontramos: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eram pescadores profissionais, trabalharam a noite toda. Será que ele não tinha lançado a rede do lado direito, do lado esquerdo? Aquele que é pescador, sabe, você vai, tenta num lugar, ali não está dando peixe, vai mais para frente, vai mais para trás, para um lado, o outro lado, e vai tentando ali. Mas ali ele coloca-se como dependente de Deus. Ali já não era a sua experiência, ali não era o seu conhecimento na profissão. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quantas vezes nós questionamos, o Senhor fala: faz assim, ou faz desse jeito. Ah, Senhor, eu já fiz, eu já tentei, eu já lutei, mas não dá certo, eu não consigo, porque às vezes nós queremos estar dependendo de nós, da nossa capacidade. Outros reclamam, outros se menosprezam e dizem: eu não sei, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria para tal coisa. Mas o Senhor não chama aquele que tem muito conhecimento, que tem muita sabedoria, que tem muito entendimento. Deus chama aquele que se coloca como dependente dele, porque ele bem disse lá no Evangelho de João, no texto lido: sem mim nada podeis fazer. Então nós, amados, precisamos entender que somos dependentes de Deus. Deus é aquele que capacita, Deus dá sabedoria, Deus dá direção, Deus dá força. Deus é aquele que reveste do seu poder, da sua graça. Deus é aquele que livra, muitas vezes, de tantas ciladas, de tantas setas malignas. O homem, quando ele acha que ele sabe muito, ele acha que ele é tão capaz e que ele não precisa da direção de Deus, que ele não precisa de ajuda, que ele não precisa que as mãos do Senhor sejam estendidas sobre ele, certamente está fadado ao fracasso. Mas quando confiamos inteiramente no Senhor, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse em uma ocasião: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, não importa se já trabalhamos a noite toda, se a noite da nossa vida se estendeu por muito tempo, mas a luz do Senhor vai raiando, e ao raiar do dia, na glória do Senhor que vai resplandecendo, nós ouvimos a palavra: lançai a rede do lado direito, faze ao alto mar, enfrenta a dificuldade, enfrenta o problema, porque o Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é aquele que fortalece. E quando nós estamos atentos a ouvir a palavra do Senhor, nós agimos sob a palavra de Deus. E quando nós agimos sob a palavra de Deus, o resultado vem. Nos diz a palavra do Senhor aqui, que colheram uma grande quantidade de peixes e se rompiam as redes. E o milagre foi tão grande, Deus dá em abundância, que precisou vir o outro barco. Chamou outro barco para ajudar. E de maneira tal que quase iam a pique. Foram os dois barcos cheios de peixes quando lançaram a rede sob a palavra do Senhor. Às vezes nós desistimos, às vezes paramos porque lutamos tanto e porque cansamos
E aí o Senhor fala, agora você vai, lança de novo. E nós falamos, eu já fiz. Vai de novo. Não, eu já fui, Senhor. Não adianta, não dá resultado. Mas que possamos estar confiantes no Senhor. Atentos a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. E estes que têm esta afinidade para ouvir e coloca e reconhece a sua dependência de Deus, esses são aqueles que são chamados, faz parte daqueles que são chamados por Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, ou a terceira característica, são pessoas que são conscientes da sua limitação. Por que ela se coloca dependente de Deus? Porque elas são conscientes da sua limitação. Quando nós olhamos aqui, no versículo 8, do texto de Lucas 5, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E reconheceu o Senhor, o Mestre está aqui, o milagre está acontecendo, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Eu sou pecador. E quantas vezes nós queremos até nos esconder, nos afastar, porque nos julgamos tão indignos de estar na presença de Deus, tão distante, muitas vezes, de degraus tão altos da santidade de Deus. Quantas vezes nos julgamos tão pequenos, mas neste reconhecimento das nossas limitações, o Senhor nos chama, porque o Senhor não chama aquele que se acha tão grande, Deus não chama aquele que é exaltado, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. É Deus que capacita, é Deus que a seu tempo levanta, ergue a nossa cabeça e nos faz mais que vencedor. Nós encontramos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, no versículo 5, quando Isaías tem uma visão, vê os querubins, os serafins, quando ele vê os serafins e vê a glória do Senhor, e no versículo 5 nós encontramos, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então o homem, a mulher, quando reconhece o seu pecado, reconhece a sua necessidade de Deus, reconhece a sua fraqueza, reconhece as suas limitações, Deus é aquele que quer purificar, que perdoa, que alcança-nos com a sua graça, com sua misericórdia, nos purificando, nos fortalecendo. Às vezes o homem se acha tanta coisa, esquece das suas limitações. Moisés, quando o Senhor chamou ele para tirar o povo do Egito, e ele falou, eu sou pesado de língua. Nós encontramos lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Mas Deus é aquele que sempre dá a solução. Nós precisamos confiar no Senhor. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós encontramos aqui Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar ou para confundir as sábias, as fracas para aniquilar as fortes. O que age, o resultado não está na nossa grandeza, na nossa força, mas o resultado está no poder de Deus. Deus é aquele que faz o milagre. Nós precisamos estar a cada dia como um instrumento nas mãos de Deus.
Então, nós encontramos aqui a palavra do Senhor, que Pedro então colocou-se diante do Senhor e disse: ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. O espanto se apoderou dele. Então o verdadeiro cristão, aquele que é chamado por Deus, ele tem temor das coisas espirituais. Aqueles que o pecado não incomoda. Só peca, anda de qualquer jeito, não incomoda, não traz efeito nenhum, não traz preocupação. Não tem problema, eu peco, mas Deus é amor e é assim mesmo, e vão tocando. Ele não sente as suas imitações, não sente o seu pecado. Será que ele tem ouvido de fato o chamado de Deus? Mas quantas vezes a pessoa, quando ele peca, quando ele erra, porque o homem, na sua natureza humana, está sujeito a pecar, está sujeito ao erro, está sujeito às suas fraquezas. Mas ele vai se colocar diante de Deus, ele se humilha, ele suplica a misericórdia, suplica a graça do Senhor, ele busca corrigir a sua vida, ele busca consertar a cada dia, ele reconhece a sua limitação e a sua dependência de Deus, e Deus, na sua grandeza, estende a mão e abençoa. Porque há temor. E diz a palavra do Senhor que a resposta de Deus foi, que no versículo 10 nós encontramos, no final do versículo, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ele quis se ausentar porque o medo, o temor lhe tomará conta. Ele ficou espantado por ver o milagre, por ver que Deus estava ali. Mas o Senhor chamou. Porque o Senhor chama aquele que tem humildade, aquele que tem sinceridade. Deus chama aquele que são sinceros, aquele que reconhece as suas imitações e busca com sinceridade. O Senhor diz: de agora em diante será pescadores de homens. O Senhor não falou para ele: eu sei que você é pecador mesmo. Você é pecador mesmo, então aí não tem mais jeito, porque você é pecador. Não. O Senhor veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Aqueles que pecaram, que destituídos foram da graça de Deus, porque o homem foi destituído da graça de Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram, destituídos ou separados, estão da graça de Deus, deixaram de receber a graça e a misericórdia do Senhor, mas Deus, na sua grandeza, na sua infinita bondade, Ele quer purificar a nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos fazer mais que vencedores e nos fazer dignos da vocação em que Ele nos tem chamado. Não sei o que você tem passado, o que você tem feito, a tua vida como tem andado, mas quando você se coloca reconhecendo a sua limitação, a sua dificuldade e coloca-se diante do Senhor, o Senhor é aquele que diz: não temas. O Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que te transforma, que muda e que faz de você um ganhador de almas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o quarto ponto que eu gostaria aqui de destacar, a quarta característica, aqueles que são decididos a seguir o Senhor. Versículo 11, último versículo lido aqui do texto de Lucas 5. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O Senhor chamou, eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Eles não falou: Senhor, também nós vamos ser pescadores de homens, o Senhor nos chamou, eu entendo, mas na semana que vem eu vou estar pensando, eu vou estar analisando, na semana que vem a gente volta a conversar. Olha, espera um mês, eu preciso me ajustar a alguma coisa, eu preciso ver como que está em casa, eu preciso ver se eu consigo que alguém vá comigo. Não. Diz que eles deixaram tudo e o seguiram. São pessoas
decididas. Para alcançar a bênção de Deus, para fazer parte deste chamado glorioso, precisamos ser decididos. É aqueles que seguem o conselho da palavra de Deus, Mateus capítulo 6, no versículo 33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós preocupamos com tantas coisas. E se nós olharmos um pouquinho antes, o Senhor fala que nós não devemos estar ansiosos, preocupados com aquilo que havemos de comer, de vestir. O Senhor conhece todas as coisas. Versículo 31 de Mateus, capítulo 6, nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o sustento, o Senhor vai acrescentando, vai nos dando a cada dia. Não andem inquietos pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Os gentios, aqueles que vivem no mundo, que vivem preocupado com o material, com o terreno, com aquilo que é temporal. Ele se preocupa com comer, com vestir, com beber, se preocupa com essas coisas, o foco deles está aqui. Mas o Senhor diz aqui: vosso Pai Celestial sabe que necessitais, sabe que precisamos da vestimenta, sabe que precisamos do alimento. Mas quando nós de fato, não apenas de palavra, mas de fato, buscamos aquilo que é eterno e nos colocamos em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, através da nossa maneira de falar, de andar, de vestir, das nossas decisões, das nossas atitudes, colocamos de fato as coisas de Deus em primeiro lugar, colocamos Deus em primeiro na nossa vida, e nada nem ninguém pode nos impedir de caminhar na presença de Deus, de alcançar a graça do Senhor, de estar na presença de Deus, nem mesmo as nossas dificuldades ou as nossas fraquezas e limitações, pois o amor de Deus é muito superior a tudo isso. Então, quando nós valorizamos mais o amor de Deus do que nós mesmos, do que as nossas limitações, do que aquilo que podemos ganhar ou conquistar, do que as riquezas deste mundo, nada nem ninguém nos impede de caminhar na presença de Deus. Então, nós precisamos colocar de fato, e todas estas coisas que nós necessitamos, as nossas necessidades, o Senhor vai acrescentando. O Senhor vai acrescentando, vai suprindo. Então nós precisamos ser pronto, buscar em primeiro o reino de Deus. O que é reino? É o domínio. Estar sob o domínio de Deus. E a sua justiça, a sua retidão. Andar em retidão, em fidelidade para com Deus. E quando nós vivemos isso, nós temos decisão. O Senhor continua chamando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas aquele que ouve o chamado de Deus, não apenas escuta, que aquele que não é surdo escuta, né? Mas ouvir, dar ouvido, dar crédito à palavra, aquele que dá ouvido de fato à mensagem do Senhor, é aquele que toma a decisão. E faz como esses discípulos aqui que nos conta a palavra de Deus. Quando o Senhor os chamou, deixaram tudo e seguiram o Senhor. E eu quero perguntar a você, prezado irmão, prezado amigo, qual é a tua decisão? Atende o chamado de Deus ou fica arrumando desculpa? Ou fica achando que é tão difícil? Ou fica colocando um obstáculo? Ou fica preso olhando para as suas limitações e deixando de confiar no Senhor? Qual é a tua decisão? Que cada um possa decidir servir ao Senhor, estar na presença de Deus, seja
para uma vida de santidade. E seja também para aqueles que já receberam o nome do Senhor Jesus, que já estão andando para um chamado ministerial, seja para uma liderança, seja para um trabalho específico que o Senhor vai chamando, porque o Senhor vai repartindo os dons para aquilo que for útil para o aperfeiçoamento do seu povo. E que nós possamos crescer a cada dia. Então, prezado irmão, amigo, não fique olhando para si, olhe para Cristo. Não fique olhando para as suas dificuldades, olhe para aquele que supre as necessidades. Não fique buscando comodismo, porque o Senhor nos chama para ser soldado, e soldado é para enfrentar a batalha, é para lutar, para guerrear, não é para ficar debaixo da árvore sentado, buscando apenas observar os acontecimentos, fatos, ser aquele que assiste, no sentido de ficar apenas ver o que está acontecendo. Mas aquele que coloca a mão de fato ao arado, que procura trabalhar, ser útil, pode dizer: eu tenho dificuldade, eu não consigo, mas o Senhor é que capacita. Então, seja na sua vida dependente do Senhor. Coloque-se a cada dia dependendo do Senhor, porque Ele é que supre as necessidades, Ele é que fortalece, é que capacita. Nós somos instrumento. Coloque-se como instrumento na mão de Deus. Mesmo reconhecendo as suas limitações, o Senhor vai à frente, vai abençoando e continua dizendo para você: eu quero que você dê um passo além, que você vá à frente. Eu tenho algo glorioso para a tua vida. Quer abraçar esta mensagem? Quer viver aquilo que Deus tem para você? Tome a decisão. Não fique protelando, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para o próximo mês, para o próximo ano, porque o dia de amanhã não nos pertence. Não sabemos se amanhã teremos a oportunidade de receber e viver a mensagem do Senhor. Hoje o Senhor te chama. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Pedir aos irmãos, não esqueça de estar orando a favor do Leandro, que o Senhor possa estar abrindo as portas do trabalho, ajudando. Está orando a favor da Mariane, ali de Guarulhos, está hospitalizada, estado de saúde não é bom. Mas vamos estar orando porque Deus é Deus de milagre e pode lhe dar uma nova oportunidade. Também a favor da Maria Nazaré, Marco Antônio, Ana Clara, problemas de saúde, tem tido dificuldade, mas vamos estar orando. Enfim, a família da Dona Sônia ali da cidade de Catanduva. Também a favor de Gisele. Vamos estar orando, que é filha da Dona Rose, né? Filha da Dona Rose ali de Catanduva. Continuar orando a favor da Marilva ali de Ribeirão Preto, também buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, orando a favor do irmão Ivan Sanches, sempre tem participado conosco aí, pedido as orações. Vamos estar orando, que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu lar, e enfim, a cada um que está necessitado, aqueles que você lembra do nome, coloque diante do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus, né, que tivemos notícia aí da irmã Renata, ali de Senador Mourão, esposa do pastor Zé Leão, que o Senhor já tenha abençoado, mas continuamos orando, que o Senhor possa ajudar ela na recuperação, fortalecendo, dando a saúde completa, revestindo da sua graça, do seu poder. E enfim, os demais também, fiquei muito feliz por rever ali na cidade de Pitinga o pastor José Ramos. Tem passado por momentos difíceis com relação à saúde, mas temos visto ele ali já se recuperando. O Senhor tem abençoado, mas continuamos orando para que a obra saradora seja completa na vida do pastor José Ramos, ali da cidade de Sertãozinho. Que o Senhor possa estar abençoando a cada dia. Enfim,
Amados, busque ao Senhor. Coloque diante do Senhor Jesus as suas necessidades, aqueles que estão à tua volta também, que às vezes não lembramos aqui os nomes, mas o Senhor possa estar abençoando, estar orando também. Vamos esteja orando a favor do pastor Robson, irmã Fabiola, ali na cidade de Jardinópolis, a favor da igreja do Senhor, vamos estar empenhados ali na cidade de Jardinópolis. Ore a favor daqueles que têm sido evangelizados, pela igreja do Senhor a cada dia, os obreiros, ministros do Senhor, que Deus possa fortalecer e capacitar a cada dia para levar esta mensagem. Falamos com Deus. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez tirando este momento para meditar na tua palavra. Ó Deus, abençoe a cada um que tem ouvido, Senhor, que possam sentir o teu chamado, ó Deus, e tomar a decisão e se colocar diante de ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que fortalece, é aquele que sustenta, é aquele que dá, Senhor, a cada um segundo a necessidade, suprindo as necessidades. Ó Deus, pedimos a tua misericórdia a favor desses nomes aqui apresentados. Ó Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, por momentos de dor. Ó Deus, tenha compaixão. Senhor, alcança com a tua graça, meu Deus, dando, Senhor, saúde, força, ó Senhor, e oportunidade daqueles, Senhor, que estão desconcertados, para que possam consertar a vida contigo também e preparar não só para a bênção desta vida, mas para a eternidade contigo. Senhor, abençoe aqueles que têm sido evangelizados, que têm ouvido a tua palavra. Ó Senhor, abre o entendimento para que possam compreender, Senhor Jesus, a cada dia a tua vontade. Abençoa, meu Deus, os obreiros, ministros da tua palavra, capacita, dê sabedoria a cada dia, Senhor, e reveste do teu poder, da tua unção. Os demais, Senhor, que têm pedido as orações, os pedidos que têm sido apresentados nos grupos, ó Senhor, estenda as tuas mãos e ajuda aqueles que aqui, Senhor, pelo Facebook, também no decorrer dos dias, vão colocando, Senhor, os seus nomes. Meu Deus, o Senhor conhece a cada vida e a necessidade de cada um. Agora alcança, Senhor, com a tua graça, com o teu poder. Ó Deus eterno, dai-nos, Senhor, uma noite de paz e descanso. Se lhe apraz, ó Deus, fala conosco ainda através das visões da noite e dai-nos, Senhor, a cada dia a tua direção. Ó Senhor, e ajuda-nos para que possamos a cada dia estar firmados e fortalecidos em ti. Senhor Jesus, sê conosco em toda a nossa trajetória, meu Deus, e que possamos estar prontos, Senhor, preparados para o grande e glorioso dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm compartilhado conosco, que têm participado. Que o Senhor Jesus abençoe sempre a sua vida, o seu lar. E convidamos a todos para que possam estar participando conosco. Quarta, sábado e domingo, às 19h30, estamos reunidos aí na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Neste sábado próximo, dia 23, o início do culto será mais cedo, estaremos iniciando ali às 18h30, porque permitindo o Senhor Jesus, estaremos ali participando da ceia do Senhor. Então, neste sábado, dia 23, o início será às 18h30. Nos demais dias, quarta, sábado e domingo, nós estamos ali às 19h30. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, estaremos mais uma vez aqui para cultuar a Deus neste momento de meditação da palavra, louvando ao Senhor com as nossas reflexões, com a nossa vida, nos colocando em posição de buscar, de meditar e nos encher da graça de Deus. Estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um. Dê uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas suas santas e poderosas mãos. Amém.